esse é o capítulo 40 de Orgulho e Preconceito. Ahn, Nesse capítulo, a gente tem o encontro de Elizabeth e Jane, agora em Longbourn, né? Voltaram a conviver, não em Londres, mas já em Longbourn. Ela deixou para conversar com a irmã quando estivesse em casa. E aí a conversa é sobre a carta, né? A carta que o Darcy mandou para ela. Ahn, a Jenny é sua confidente, e aí nada mais natural do que ela desabafar, já que ela não fez isso com a Charlotte, muito menos com a Maria. Ela vai desabafar tudo que ela está pensando com a Jenny. Ahn, Naturalmente que ela não vai mencionar a parte do Darcy onde ele fala sobre sua apatia. Ah, Sobre a situação do Bingley, né? Ela vai destrinchar somente a parte do Wickham, sobre a personalidade dele. E aí ela vai falar de forma muito espirituosa e irônica, sobretudo, ah, porque ainda tem essa sombra, né? Ela não quer revelar tudo, o que realmente aconteceu. Ela tem uma certa esperança, que mostra que ela tem uma certa esperança de que as coisas se resolvam de outra forma, e aí ela vai poder conversar com a Jenny sobre o caso do Bingley de forma ah, mais prazerosa, que não mexa com a sensibilidade da irmã, né? Que pode ter um choque ao saber de tudo que aconteceu nas costas dela. Ah, Aqui também a gente vai ver como fica o Wickham. O Wickham não vai mais casar com a senhora King, né? A senhora King, que ele estava ali, tipo, meio que ah, querendo uma relação com ela porque ela ia herdar uma grana. Ela foi para Liverpool, né? Para casa de um tio. E ele vai para Brighton, junto com o regimento. Ah, Nessa mudança de cidade. Ahn, a gente também tem alguns comentários da senhora Bennet sobre, sobre o acontecido, né? A opinião que ela tem agora, depois de tudo, sobre a família Collins, e sobre o Bingley. Ahn, a impaciência de Elizabeth para contar a Jane o que ocorrera não pôde mais ser contida, e afinal, decidindo suprimir todos os detalhes que diziam respeito à irmã e preparando-se para se surpreender na manhã seguinte, revelou os principais pontos da cena que se desenrolara entre ela e o Sr. Darcy. O assombro da senhorita Bennet logo foi suavizado pela forte afeição fraternal que a fazia considerar perfeitamente natural alguém a admirar Elizabeth. E toda a sua surpresa logo se dissipou em meio a outras emoções. Jenny lamentou que o Sr. Darcy houvesse revelado seus sentimentos de maneira tão pouco apropriada para torná-los aceitáveis. Mas ficou ainda mais triste pela infelicidade que a recusa da irmã deveria ter lhe causado. Foi errado ele ter tanta certeza de que seria bem-sucedido, disse ela. E de certo, isso não devia ter sido demonstrado. Mas considere quanto sua decepção deve ter aumentado. De fato, eu lamento de coração pelo Sr. Darcy, respondeu Elizabeth. Mas ele tem outros sentimentos que provavelmente logo o farão esquecer seu afeto por mim. Você não me culpa por ter recusado o pedido. Culpar você? Ah, não. Mas me culpa por ter sido tão enfática ao falar de Wickham. Não, não tenho certeza se estava errada em dizer o que disse. Mas terá, quando eu lhe contar o que aconteceu um dia depois.
Ela então falou da carta e explicando tudo o que ela dizia sobre George Wickham, que golpe foi para a pobre Jenny. Ela que estava disposta a correr o mundo todo sem acreditar que havia tamanha perversidade em toda a raça humana, quanto estava ali reunida em um indivíduo. Ah, ela que estava disposta a correr o mundo todo sem acreditar que havia tamanha perversidade em toda a raça humana, quanto estava ali reunida em um indivíduo. Nem a justificativa do Sr. Darcy, embora a deixasse contente, foi capaz de consolá-la por tal descoberta. Jenny tentou de todas as maneiras provar que havia alguma probabilidade de erro, procurando eximir um sem culpar o outro. Assim não é possível, disse Elizabeth. Por nada nesse mundo você vai conseguir encontrar bondade neles dois. Escolha, mas terá de escolher um. Há apenas uma certa medida de mérito em ambos. Só o bastante para fazer um homem bom e, ultimamente, ela vem trocando bastante de lugar. De minha parte, estou inclinada a acreditar que pertence toda ao Sr. Darcy, mas você poderá escolher quem quiser. Ela, no entanto, demorou algum tempo antes de conseguir extrair um sorriso de Jenny. Não sei quando levei tamanho choque, disse ela. Imagine o Wickham ser tão mal assim. É quase impossível de acreditar. E pobre Sr. Darcy, minha querida Lizzie, pense só no quanto ele deve ter sofrido. Passar por tamanha decepção e ainda por cima sabendo que você tinha uma opinião tão ruim dele e ter de contar tal coisa sobre a irmã é perturbador demais. Tenho certeza de que você sente isso. Ah, não. Meu arrependimento e minha compaixão desapareceram por completo depois de ver você transbordando. Sei que irá fazer tanta justiça ao Sr. Darcy que a cada segundo fico mais preocupada e indiferente. Sua profusão me torna parcimoniosa. Sua profusão me torna parcimoniosa. Se lamentar, se lamentar por ele por muito mais tempo, meu coração ficará leve como uma pluma. Pobre Wickham, há tanta bondade nas suas feições, tanta franqueza e gentileza nos seus modos. Realmente, houve um enorme erro na educação desses dois rapazes. Um deles tem toda a bondade e o outro toda a aparência de bondade. Eu nunca achei o Sr. Darcy tão deficiente na aparência de bondade quanto você. No entanto, minha intenção era demonstrar uma esperteza extraordinária ao sentir tanta antipatia por ele sem nenhum motivo. É um incentivo tão grande para o talento, uma oportunidade tão boa para a espirituosidade ter uma antipatia como essa. Pode-se ofender alguém continuamente sem nunca dizer nada de justo, mas não se pode rir sempre de um homem sem de vez em quando esbarrar em algo espirituoso. Lizzie, quando você leu aquela carta pela primeira vez, tenho certeza de que não conseguiu tratar a questão como está tratando agora. De fato, não consegui. Fiquei bastante desconfortável, muito desconfortável. Posso dizer infeliz. E sem ninguém para quem contar o que eu sentia. Sem Jenny para me consolar e dizer que eu não fora tão fraca, vaidosa e tola quanto sabia que tinha sido. Ah, que falta você me fez. Que azar você ter usado expressões tão fortes ao falar do Sr. Wickham para o Sr. Darcy, pois agora elas parecem mesmo ter sido completamente indevidas. Sem dúvida, mas a infelicidade de dizer coisas amargas é uma consequência muito natural dos preconceitos que eu vim alimentando. Há uma questão sobre a qual eu desejo o seu conselho. Quero que você me diga se devo ou não revelar o verdadeiro caráter de Wickham para os nossos conhecidos. A senhorita Bennet fez uma pequena pausa e não respondeu. De certo, não há motivos para expô-lo de maneira tão terrível. O que você acha?
que não devemos. O senhor Darcy não me autorizou a tornar público o que me contou. Ao contrário, pediu-me que, na medida do possível, guardasse segredo de todos os detalhes relacionados à sua irmã. E se eu tentar abrir os olhos das pessoas para o restante da conduta do Sr. Wickham, quem irá acreditar em mim? O preconceito geral contra o Sr. Darcy é tão violento que seria a morte de metade das boas pessoas de Meryton tentar vê-lo de maneira amável. Isso não está ao meu alcance. Wickham logo irá partir e, portanto, não importará para ninguém aqui quem ele é de verdade. Daqui a algum tempo todos irão ficar sabendo e nós poderemos rir da estupidez deles em não ter descoberto antes. Por enquanto, não direi nada sobre o assunto. Tem toda a razão. Tornar os erros dele públicos pode arruiná-lo para sempre. O senhor Wickham talvez tenha se arrependido do que fez e esteja ansioso para restabelecer sua reputação. Não devemos levá-lo ao desespero. O tumulto da mente de Elizabeth foi apaziguado após essa conversa. O tumulto da mente da Elizabeth foi apaziguado após essa conversa. Ela se livrara de dois dos segredos que vinham lhe oprimindo havia 2 semanas e tinha certeza de que Jenny estaria disposta a ouvir sempre que desejasse falar sobre eles. Mas ainda havia algo à espreita que a prudência a impedia de revelar. Elizabeth não ousava contar sobre a segunda parte da carta do Sr. Darcy ou explicar para a irmã quão sinceramente ela fora estimada pelo amigo dele. Essa era uma informação que não podia dividir com ninguém e tinha consciência de que apenas um perfeito entendimento entre as partes poderia justificar que se livrasse do peso desse último mistério. E então, se esse acontecimento muito improvável ocorrer, eu só conseguirei contar aquilo que Bingley poderá revelar a ele próprio de maneira muito mais agradável. A liberdade da comunicação só poderá ser minha quando perder todo o seu valor. Agora que estava em casa, Elizabeth teve tempo de observar o verdadeiro estado de ânimo da irmã. Jenny não estava feliz. Ainda acalentava um imenso afeto por Bingley. Como nunca sequer imaginara estar apaixonada antes, seu sentimento tinha toda a força de um primeiro amor, e devido à sua idade e temperamento, maior constância que os primeiros amores em geral trazem consigo. E com tanto ardor prezava sua lembrança e o preferia a qualquer outro homem que eram necessários, e com tanto ardor prezava sua lembrança e o preferia a qualquer outro homem que eram necessários todo o seu bom senso e toda a sua atenção para com os sentimentos dos familiares, para impedi-la de se deixar dominar pelo pesar que teria sido tão prejudicial para a sua própria saúde quanto para a tranquilidade deles. E com tanto ardor prezava sua lembrança e o preferia a qualquer outro homem, que eram necessários todo o seu bom senso e toda a sua atenção para com os sentimentos dos familiares, para impedi-la de se deixar dominar pelo pesar que teria sido tão prejudicial para sua própria saúde quanto para a tranquilidade deles. Bem, Lizzie, disse a senhora Bennet um dia. E agora, o que você acha dessa triste história de Jenny? Da minha parte, estou decidida a nunca mais mencioná-la a ninguém. Disse, disse isso à minha irmã Phillips no outro dia. Mas pelo que consegui descobrir, Jenny não viu o Sr. Bingley nenhuma vez em Londres. Bem, é um rapaz muito indigno e suponho que não haja a menor chance de ela um dia esbarrar com ele. Ninguém mais fala que ele vai voltar a Netherfield no verão, e eu já perguntei a todos que poderiam saber. Eu não acredito que o Sr. Bingley volte a morar em Netherfield. Ah, ele pode fazer o que quiser, ninguém o quer aqui, mas eu sempre irei dizer que ele maltratou muito minha filha. E se eu fosse ela, não teria suportado isso. Bem,
Meu único consolo é que tenho certeza de que Jenny vai morrer de mágoa e então o Sr. Bingley se arrependerá do que fez. Como Elizabeth não podia ver consolo nessa expectativa, não respondeu. Bem, Lizzie, continuou a mãe logo em seguida. Então quer dizer que os Collins estão muito confortáveis, é? Só espero que dure. E como são as refeições? Imagino que Charlotte deve ser uma dona de casa muito cautelosa. Se tiver metade da esperteza da mãe, vai economizar bastante. Imagino que não haja nada de extravagante na casa deles. Não, de forma alguma. Ela deve ser uma dona de casa muito cautelosa, pode ter certeza. Claro, claro, eles irão tomar muito cuidado para não gastar mais do que têm. Eles nunca terão de se preocupar com o dinheiro. Bem, que façam bom proveito. E imagino que vivam falando de tomar posse de Longbourn quando seu pai morrer. Devem achar que a propriedade vai ser deles assim que isso acontecer. É um assunto que eles não iriam mencionar na minha frente. Não, teria sido estranho se tivessem feito isso, mas não duvide que devem falar nisso sempre quando estão sozinhos. Bem, se conseguem ficar satisfeito com uma propriedade por, que não é sua por lei, tanto melhor. Eu teria vergonha de conseguir isso só por causa de uma cláusula no testamento. A senhora Bennet realmente não consegue entender, né, da importância do da herança, né? Ela nunca vai entender essa parte, já tentaram explicar para ela várias vezes. E aqui está ela mais uma vez estrinchando a, a sua própria personalidade, né? Tipo, expondo a sua própria personalidade quando ela fala coisas como é, que eles devem falar coisas ah, quando ninguém está ouvindo, né? Que ela diz aqui. Eles irão tomar muito cuidado para não gastar muito dinheiro, eles nunca terão de se preocupar com dinheiro. Bem, que façam bem proveito. Imaginam que vivam falando de tomar posse de Longbourn quando seu pai morrer. Devem achar que a propriedade vai ser deles assim que isso acontecer. Aí a Elizabeth fala, né? É um assunto que eles não iriam mencionar na minha frente, né? Não, teria sido estranho que se tivessem feito, né? É uma coisa que ela deve fazer sempre. Vou falar dos outros, não na frente dos outros, porque é estranho, né? Tipo, as pessoas falam pelas costas mesmo. E aí, esse é o episódio onde da conversa da Elizabeth com a Jenny sobre a carta. E é isso, né? Aqui a gente tem essa provável, essa esperança que a Elizabeth tem de alguma coisa se resolver, né? Então, se esse acontecimento muito improvável ocorrer, eu só conseguirei contar aquilo que Bingley poderá revelar ele próprio, de maneira muito mais agradável. A liberdade da comunicação só poderá ser minha quando perder todo o seu valor, né? Ela só vai poder falar tudo isso se caso, e o que vai acontecer, o Bingley se retrate. Aí ela vai poder conversar com a irmã sobre isso, porque ela não quer em nenhum momento mencionar isso. ah, É indelicado, né? O que está acontecendo. E aí também sobre o Wickham ser difamado em Meryton, já que tipo, ele difamou o Darcy, né? Contando um monte de mentiras, e aí elas decidem não não contar para o pessoal, até porque o pessoal tem uma opinião tão ruim do Darcy. O Wickham construiu ideias, reforçou tanto a personalidade ruim do Darcy com a população, que tipo, elas têm medo tipo, de tentar retratar e decepcionar a população, né? Já que eles realmente não gostam do Darcy. Aí vamos ter paciência, uma hora eles vão descobrir. E aí decidem não difamar o Wickham. E aí essa decisão de não fazer isso vai ter uma consequência, né? Porque se elas tivessem feito, dificilmente o Wickham ia conseguir fazer o que ele vai fazer no futuro, né? Junto com a Lídia. E com certeza ele ia ser limitado. Então é isso.